cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo água. "Como é que você tem coragem de sujar a água que eu bebo?", disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. "Senhor", respondeu o cordeiro, "não precisa ficar com raiva porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando." "Você agita a água", continuou o lobo ameaçador. "Eu sei que você andou falando mal de mim no ano passado." "Não pode", respondeu o cordeiro. "No ano passado eu ainda nem tinha nascido." O lobo pensou um pouco e disse: "Se não foi você, foi o seu irmão, o que dá no mesmo." "Eu não tenho irmão", disse o cordeiro. "Sou filho único." Então o cordeiro fala: "Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho. Foi algum deles, e é preciso que eu me vingue." Então, ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Você acabou de escutar a fábula O Lobo e o Cordeiro, de La Fontaine. Não existe a possibilidade de pensar política no mundo humano sem considerar a presença do animal. Essa é a defesa de Jacques Derrida no seminário A Besta e o Soberano, escrito entre 2001 e 2002. Então, introduzindo um pouco o autor, Derrida, juntamente com Foucault, Barthes, Levinas, Lévi-Strauss e Deleuze, faz parte de uma geração de filósofos franceses denominados pós-estruturalistas, que muito contribuíram para se pensar a dita filosofia pós-moderna. A história de Derrida está presente, de certo modo, também nos seus escritos filosóficos. Judeu argelino, foi alvo do antissemitismo na Segunda Grande Guerra, sendo expulso da escola aos 12 anos em uma França dominada pelo nazismo. Militante entre as décadas de 70 e 90, a sua busca pela igualdade e a liberdade se dava sobretudo em relação às minorias. A violência colonial que sofreu, não por acaso, o fez o filósofo da desconstrução. A sua última palestra aconteceu em 16 de agosto no Rio de Janeiro, num colóquio em sua homenagem. Apesar das recomendações médicas de não mais viajar devido às suas condições de saúde, Derrida veio ao Brasil falar sobre o perdão, ressaltando que o perdão não deve ter nenhuma finalidade, já que os seus laços essenciais o unem ao amor. A desconstrução vai ao encontro de um pensamento aberto que transcende margens tradicionais, com o objetivo de alcançar a alteridade. Debruça-se em questões sobre a democracia, a justiça, a violência, a ética e a hospitalidade. Eu sou a Fernanda Fázio e você está escutando As Bestas e os Soberanos na Pressa, ou A Besta é o Soberano. No episódio de hoje, vamos focar nas questões sobre soberania e bestialidade em nossos tempos. Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. A soberania é uma criação cultural, histórica, sujeita a transformações. Os limites conhecidos e seguros entre os homens e os animais perdem a sua linearidade óbvia quando as linhas divisórias se tornam opacas. Derrida trabalha com a dimensão ambígua da soberania, em que o divino e o bestial são estranhamente familiares. Se por um lado o soberano, seja ele o rei, o presidente ou o Estado-nação, tem uma aura divina, sagrada, o poder do soberano se coloca acima do direito.
aproximando-se de uma onipotência. Nesse lugar em que a lei não alcança, o soberano é convertido em besta. Nas palavras do autor. Essa semelhança perturbadora, essa superposição inquietante entre esses dois foras da lei, ou sem lei ou acima da lei, que vistos de certo ângulo são a besta e o soberano, eu acredito que ela explica essa quase coincidência. Ela explica e ela engendra uma espécie de fascinação hipnótica ou de alucinação irresistível, que nos faz ver, projetar, perceber, tal como nos raios X, sob traços do soberano, o rosto da besta. Ou, inversamente, se os senhores preferirem, tudo se daria como se transparecesse, através da boca da besta indomável, uma figura de soberano. Não por acaso, iniciamos o nosso episódio com a fábula O Lobo e o Cordeiro de La Fontaine, que, como Derrida discute, a figura de autoridade utiliza um poder velado para fazer valer a lei do mais forte, que é a lei que prevalece aqui. Derrida mostra uma espécie de encantamento e assombro mútuo do soberano e da besta, como se um habitasse o outro. Como ficaria, então, a questão do pacto social nesse contexto? O psicanalista Mauro Mendes Dias, que nos acompanha nessa temporada, traz algumas inquietações. Que o poder entre os homens é desigual. Quando eles assumem o poder, eles anunciam a igualdade, mas o que eles praticam é a desigualdade. Então, as próprias leis que eles propõem para funcionar como possibilidade de um pacto social, eles são os primeiros a romper. Isso significa que, nesse sentido, eles se equivalem às bestas. Daí o título do seminário dele. A besta e o soberano, eles andam juntos. Não há soberano sem besta e não há besta para nós que não seja ligado ao soberano pela política. E como que isso acontece? Retomando o conceito de vociferação, que já trabalhamos bastante por aqui, Derrida comenta que vociferar é portar a voz. Entre boca e o focinho, vociferar e devorar compõem um espelhamento entre a besta e o soberano. Da besta que é o soberano, um se tornando o outro nesse jogo hipnótico em que a voz possui a sua centralidade. Nas palavras de Derrida, o lugar da devoração é também o lugar daquilo que porta a voz. É o topos do porta-voz. Em uma palavra, o lugar da vociferação. A voz produz um efeito poderoso, capturando os sujeitos por gritos odiosos, suprimindo os espaços de diálogos e achatando as subjetividades em vociferações devorantes, que metamorfoseiam os sujeitos em baratas ou rinocerontes. De volta à metamorfose de Kafka, Gregor Samsa, que nos acompanha nessa temporada, perde a sua voz ao mesmo tempo que é capturado pelo discurso dos opressores, seja o chefe no trabalho ou as figuras da sua família, ao se transformar ele próprio naquilo que deveria lhe causar nojo, asco, repulsa, mas que no fim o domina. A cadela do fascismo está sempre no cio, dizia Bertolt Brecht. Não por acaso, a história se repete. As reflexões do psicanalista Mauro Mendes Dias me lembram que o fascismo, o ódio e as baratas estiveram presentes no genocídio de Ruanda no ano de 1994. Nesse episódio, mais uma vez, bestas e soberanos se abocanham em uma guerra desumana. O ódio entre Hutus e Tutsis teve o seu início com os colonizadores belgas, que na tentativa de manter a sua dominação colonial, entregou cargos públicos e privilégios ao grupo minoritário em 1920. Os Tutsis, todos que possuíam 10 vacas ou mais, se tornaram a elite dominante com acesso aos cargos administrativos. O restante da população, os Hutus, correspondiam a 85%. A ideia de solução final, bem herdeira da Segunda Guerra, foi ganhando força com o plano de extermínio dos Tutsis. Os Hutus apelidaram os Tutsis
como baratas, proclamando o inimigo como pragas que deveriam ser esmagadas. As baratas que estavam antes no poder, agora precisavam se esconder, fugir desesperadamente. Acontecia que, nos anos 90, a diferenciação econômica de antes já não existia mais do mesmo modo. Ou seja, os descendentes dos Tutsis e dos Hutus viviam todos precariamente. Casavam entre si, tinham frequentado as mesmas escolas, moravam perto. Ainda assim, o discurso sobre a intolerância ganhou enormes proporções, muito influenciado pelo meio de comunicação da época, rádios e TVs. Ou seja, ainda nem tinha fake news e redes sociais. Mas a gente não deve subestimar o poder dos meios de comunicação que naturalizavam o que deveria ser da ordem do horror. Essas vociferações transformaram pessoas que compartilhavam uma vida em comum em rinocerontes que tudo destroem, sem cessar, sem pensar. O assassinato em massa com o fim de exterminar os Tutsis foi, sem dúvida, um dos episódios mais violentos da história da humanidade. Transformados em bestas humanas, era difícil ver algum rastro humano nas matanças. As execuções sumárias contaram com doses inimagináveis de crueldade, torturas e estupros. As baratas tiveram seu fim entre corpos dados aos cães. E se você quiser saber mais sobre o genocídio de Ruanda, vale a pena ler uma temporada de Facões do jornalista francês Jean Hetzfeld. Descobrimos como Mauro, que a influência fascinadora do líder ou de um ideal não deixa de ser uma espécie de contágio mental que alimenta as nossas ilusões. E é nesse instante que a lei não mais alcança. Já é tarde demais, fomos contaminados pela rinocerontite. Baratite. E hoje, quem são as bestas e os soberanos nesses nossos tempos apressados? Para Derrida, o medo é a origem da lei, e o medo também é a sua transgressão. Lado a lado, vemos em tempos atuais como os animais também ficaram mais caricatos durante a pandemia e pós-pandemia. E a nossa conversa com Mauro continua. A dimensão do tempo, ao meu ver, teve seus efeitos sobre a disseminação do vírus da rinocerontite e da baratite. Na era da pressa, em tempos de pandemia e pós-pandemia, a gente vê que o tempo passa a ser um grande problema. Não que antes não fosse, mas agora ele tem aí grifos especiais. O tempo se instala em uma significação totalmente outra, se tornando sinônimo de exaustão. As relações, a impaciência, a agressão, tudo ganha um outro peso. Sufocados por tempo e espaço, esse enclausuramento traz consequências que ainda estamos tentando processar. Não por acaso, a voracidade aparece como uma das marcas, efeitos nessa pós-pandemia. Nós, sujeitos da pressa, costumamos falar sobre os excessos, essas intoxicações eletrônicas intensas, muito relacionadas aos espetáculos das imagens e sons. Quando normalmente discutimos sobre tecnologia, falamos muito sobre o uso de telas, ressaltando a função do olhar do sujeito capturado pelas imagens. A questão da voz tem um lugar de destaque nas pesquisas do Mauro, e assim vale a pena escutá-lo discorrer sobre essa questão dos excessos sonoros e do papel da voz. Eu lhe perguntei como que o tempo acelerado poderia contribuir com a disseminação das fake news e do ódio, nos levando ao embrutecimento, rinocerontite, e também a mantermos as baratas no poder, baratite. Ou seja, qual que é o papel da imagem e da voz nisso tudo? O tempo é hoje uma das grandes questões, exatamente porque a pandemia trouxe uma mudança da significação do tempo. Isso significa que o tempo que nós passávamos do lado de fora de casa, passamos a viver dentro de casa. Nessa inversão que aconteceu, há todo um conjunto de experiências
que se modificaram. Então, se você passava um determinado tempo fora da sua casa trabalhando e não se relacionando com seu parceiro ou com seu filho durante esse período do dia, e você passa a ter que estabelecer essas relações que você só administrava, estando fora de casa, às vezes participando muito pouco delas. Bom, isso trouxe o tempo nesse sentido, introduziu muito diretamente o problema da subjetivação. Como é que você passa a lidar com isso que estava no exterior e agora se encontra no interior? E esse interior que havia, que eram as relações que você mantinha cotidianamente, em termos familiares ou de amizade, você passa a ter que conviver com isso 24 horas do seu dia. Bom, o que isso promove? Isso promove, como cada um de nós sabe, um tensionamento das relações dos mais diferentes níveis. Mauro nos instiga a pensar nos problemas subjetivos atrelados aos componentes políticos e econômicos que ganharam tintas mais fortes na pandemia. Acompanhamos de perto esse elástico subjetivo tensionando ao máximo durante as instabilidades econômicas, insegurança financeira, medos difusos, tudo isso atrelado ao mínimo lazer. Como não se sentir cansado, exausto na pandemia? A sociedade não poderia ser melhor definida do que Sociedade do Cansaço, nome criado pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Na sua leitura social, o esgotamento excessivo seria o contraponto do imperativo da motivação hiperativa, que ele chama aqui de excesso de positividade dos sujeitos do super desempenho. O cansaço sempre alcança o sujeito, constantemente forçado a produzir mais e mais e a superar-se a todo instante. Na pandemia, eu penso que o cansaço se deu em algumas vertentes. De um lado, os sujeitos que não puderam parar, que precisaram acelerar mais do que nunca para conseguir condições mínimas de sobrevivência em um mundo incerto e desamparado. Do outro lado, mesmo aqueles que puderam ficar em casa e desacelerar, houve uma exaustão mental, com sede de elaboração de uma realidade muito impactante. Cansados, ou melhor, exaustos, a nossa relação com o tempo também mudou. Então isso mostrou a condição que não é que passou a constar, é que já estava antes, mas como havia a separação do interior com o exterior, o sujeito não precisava estar presente de uma forma mais verdadeira. Ele podia ser um no trabalho, podia ser outro em casa, podia não se comprometer tanto em casa em nome do trabalho, do lado de fora, de ter que sair cedo. Todas essas possibilidades de argumentação caíram. Você vai passar a ter que conviver com o seu próximo. E é nesse momento que os problemas subjetivos, e principalmente do tempo em particular, que não é outra coisa do que o tempo da subjetivação que você realiza nas diferentes relações que você tem no seu cotidiano, é o tempo do relógio, desde o tempo do relógio que você passa ao lado de uma determinada pessoa, fazendo determinada atividade, até o tempo subjetivo que tem a ver com a maneira pela qual você está presente em cada um desses momentos cronológicos. Então o tempo passa a ser, de fato, um problema que se instala numa significação totalmente outra. Por quê? Porque o tempo passa a ser sinônimo de exaustão. As pessoas não conseguem mais, em virtude disso que eu falava, manter as mesmas relações. A falta de paciência, a agressão, tudo isso aumentou. Bem, se o tempo trouxe essa significação da exaustão e do peso,
e até mesmo de uma sensação de sufoco positivado pela limitação do espaço físico. Não é um sufoco só de você se sentir subjetivamente sufocado pela presença do outro. É porque, em termos de espaço, você não tinha como sair daquele ambiente. Bem, isso faz com que o tempo se instale entre nós agora, depois desse tempo de maior fechamento. O que é a primeira coisa que ele vai promover? Ele vai promover necessariamente um retorno abrupto do investimento no exterior. Por quê? Porque não se quer mais saber disso aqui que o sujeito experimentava de uma forma capenga. Então ele vai investir tudo no exterior, tanto com o objetivo de respirar e estabelecer outras relações, como tentar se desvencilhar disso tudo que ele teve que experimentar como sendo as suas próprias limitações. Sobre a retomada de uma vida mais próxima do habitual, a volta ao normal, nesse pós-pandemia, Mauro faz algumas observações. Então, esse exterior vai retornar sob uma condição voraz. Voraz no sentido de querer encontrar muita gente, ir em muito lugar, beber o máximo possível, se drogar o máximo possível. Então, aquilo que era anteriormente uma condição de praticamente uma estática, uma desaceleração, um fastio, agora volta num caráter quase maníaco. O sujeito não pode, ele não aguenta mais, ele tem que ir, dane-se se tem ainda Covid. Ele vai nas festas clandestinas, como ia. Então, o que isso mostrou? Que quando você não tem uma população suficientemente orientada e suficientemente encontrando meios e condições para poder obter realizações que não seja apenas de pagar as contas e manter a alimentação e os gastos básicos, né? Quando você tem pessoas que estão vivendo inteiramente apenas numa condição de sobrevivência com mais ou menos dignidade, aquilo que esse tipo de política promove são esses efeitos subjetivos que eu estou mencionando. Ou seja, a pessoa está limitada em função dos seus recursos econômicos e da dedicação cada vez maior de tempo que ela tem que devotar ao trabalho. Se ela se experimenta muito intimamente, ela se vê limitada, fracassada, não reconhecida, que é a tônica das relações amorosas hoje, né? Na era da pressa, em tempos de ódio, entre bestas e soberanos, ainda nos confrontamos com a ambivalência da figura do lobo soberano, aquele que se encontra fora da lei e, ao mesmo tempo, tem o poder legítimo de criá-la ou destruí-la, conforme seu interesse. Na velocidade do tempo, vemos essas figuras abocanharem mais rapidamente as suas presas desavisadas, desinformadas pela avalanche de fake news na qual vivemos. Será que existe alguma saída para isso? Como acessar a nossa animalidade sem sermos por ela também devorados? De certo modo, a gente pode pensar que a poesia tem um papel interessante para acessar as brechas que acessam essa nossa animalidade. É como se a poesia trouxesse porosidade aos animais que existem em nós, provocando inquietações na linguagem e brechas de sentidos outros. A poesia ela nos coloca frente a frente do não saber, impossível de se inscrever nas categorias de pensamento. Maria Esther Maciel, em seu livro Literatura e Animalidade, mostra que os poetas, assombrados e atraídos pela estranheza animal,
transpassam fronteiras entre o animal e o humano. Então a poesia seria o lugar privilegiado para o reconhecimento da nossa própria animalidade. Nas palavras de Maria Esther. Se o animal é o estranho que nós, humanos, tentamos agarrar e quase sempre nos escapa, ele também é o nosso duplo, o que está aqui, com a sua presença inquietante e por vezes assustadora. E a poesia, por ser esse espaço de revelação da outridade, é também o lugar por excelência para que a animalidade se manifeste enquanto imagem e inscrição, ainda que provisórias. Estamos chegando ao fim do nosso episódio e obrigada por nos acompanhar até aqui. A baratite nossa de cada dia está onde menos esperamos, como uma peste, pronta para se manifestar a qualquer momento. Como estamos vendo, o não reconhecimento do acontecido pode levar às mais variáveis formas de negação e, assim, à repetição dos traumas. A Segunda Guerra Mundial, o genocídio de Ruanda, a pandemia não são casos isolados da nossa história. É preciso elaborar, falar sobre o acontecido, escutar testemunhos e buscar entender as manifestações inconscientes presentes nesses eventos traumáticos que ganham grifos por meio do ódio, do fenômeno das massas e dos discursos propagados pelos meios de comunicação. Na obra A Metamorfose de Franz Kafka, obra em que Gregor se transforma em uma barata gigante, vemos como as fantasias inconscientes se tornam realidade para os sujeitos, se transformando em uma representação dos seus sofrimentos internos. Sabemos que a barata é um inseto tido como repugnante e repulsivo no grande imaginário social. Não por acaso, essa é a metáfora que condensa o mundo interno do nosso protagonista Gregor Samsa, repleto de conteúdos ruins, ameaçadores e nefastos. Conteúdos estes que se tornam também persecutórios e acabam por destruir as bases de afeto e confiança de Gregor, que estão representadas pelos vínculos familiares e pelo seu reconhecimento no trabalho. Isso posto, a gente pode pensar como o soberano se torna besta e a besta se torna soberano, assim como os nossos afetos internos também se externalizam. E como somos contagiados também pelo ódio, muitas vezes ali propagado pelos discursos predominantes, pelas figuras de um líder autoritário, e que também esse ódio é redirecionado para nós mesmos. E a gente os projeta também nos outros. Isso quer dizer que a gente precisa falar também sobre trauma. Para isso, vou chamar a Mariana Toledo, que vai fazer uma amarração aqui, muito preciosa para o nosso podcast. Existe um conceito teórico sobre os efeitos das experiências traumáticas no psiquismo que ajuda bastante a gente a refletir sobre o artifício criativo que o Kafka utiliza para representar as angústias mais profundas do Gregor, derivadas daquilo que é da ordem do irrepresentável, que é o conceito de identificação com o agressor que foi postulado pelo psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que era contemporâneo de Freud. E, na verdade, é pouco difundido o fato de que Winnicott bebeu consideravelmente da fonte teórica ferenciana. E isso se dá por conta de divergências no campo psicanalítico que levaram a uma morte pelo silêncio do Ferenczi. Essa é uma história relatada, inclusive, primorosamente pelo Daniel Kupperman no livro Por que Ferenczi? E essa morte pelo silêncio fez com que as obras do Ferenczi deixassem de ser traduzidas, comentadas no meio psicanalítico durante décadas. Só que Winnicott teve acesso à obra ferenciana através do Balint. E hoje quem estuda as produções teóricas dos dois autores, né, tanto do Winnicott quanto do Ferenczi, consegue notar muitas convergências entre o pensamento dos dois. Algumas aparentemente inspirações diretas, especialmente porque o Ferenczi inaugura no campo psicanalítico um modo de pensar as relações intersubjetivas e os efeitos do ambiente sobre o psiquismo, que foi amplamente desdobrado por Winnicott, né? Claro que enriquecido ali pelas suas próprias conceituações, já que ambos se dedicaram ao desafio de realizar o trabalho psicanalítico com sujeitos que não se enquadravam nos quadros clássicos de neuroses. Para pensar esse diálogo entre Ferenczi e Winnicott, eu recomendo o livro da Luísa Moura, que chama Ferenczi e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância. Bom, para Ferenczi,
o trauma se instaura a partir de uma recusa do ambiente em reconhecer a experiência traumática do sujeito, o que ele vai denominar o desmentido. Em algumas traduções aparece como negação, às vezes como, acho que descrédito, recusa, mas enfim, seria a Verleugnung no alemão. Hoje, atualmente, no campo ferenziano aqui brasileiro, a gente tende a preferir o termo desmentido. Um exemplo clássico desse desmentido seria de uma criança que sofre um abuso sexual por parte de um adulto, busca um segundo adulto para relatar a experiência e escuta desse segundo adulto que ela está mentindo, inventando, que não foi nada demais, que ela imaginou, enfim. Então, diante desse desmentido, o Ferenczi vai dizer que o sujeito sofre uma clivagem narcísica. Então, o seu eu é fragmentado em partes que não se comunicam e que isolam a compreensão racional dos acontecimentos da vivência afetiva desses acontecimentos. E aí, uma das possíveis consequências desse processo seria a identificação com o agressor, que o Kupperman, no livro Por que Ferenczi, vai resumir da seguinte maneira, aqui eu vou ler uma citação. A identificação com o agressor caracteriza uma operação na qual a ameaça externa torna-se intrapsíquica, o que permitiria à criança retomar imaginariamente o controle sobre a situação intolerável, e mesmo o resgate da situação de ternura anterior, desautorizando as percepções relacionadas à agressão sofrida. Fim da citação. E aí, uma das consequências mais desfavoráveis, vamos dizer, ao sujeito, é a incapacidade de confiar no seu próprio testemunho daquelas situações que são vividas por ele próprio. Então são sujeitos que tendem a questionar, a negar, a não reconhecer o aspecto doloroso das suas próprias experiências mais violentas, que tendem a buscar a confirmação da veracidade dos fatos em outras pessoas, A construção da narrativa kafkiana revela para o leitor que o Gregor sempre esteve vulnerável no seu ambiente familiar. Os recursos simbólicos proporcionados pelo ambiente haviam sido precários. Ao se transformar em barata, o Gregor é incapaz de reconhecer tanto o horror ao qual ele está aprisionado, quanto a potência da sua metamorfose. Então ele segue dissociado da materialidade do seu corpo e ignorante aos afetos que são despertados pela maneira como as suas relações familiares constituem uma resposta ambiental, que vai retraumatizando o Gregor a todo instante. Então, em vez de se defender dessas retraumatizações, por exemplo, direcionando a sua agressividade ao ambiente violento, o Gregor volta a sua potência agressiva a ele próprio. A identificação com o agressor postulada pelo Ferenczi também revela que o sujeito agride e pune a figura do agressor introjetada, portanto agredindo e punindo a si mesmo, em vez do objeto da realidade. Eu idealizei e escrevi esse roteiro. A edição é de Arthur Chagas e a Ana Cristina cuida da identidade visual do nosso podcast. E claro, nos siga, divulgue, envie e compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso nos ajuda bastante. Até já!